Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Gênese, obra de Allan Kardec, né? Nós estamos com a tradução de Evandro Noleta. Estamos no capítulo 9, intitulado Revoluções do Globo. Hoje nós vamos iniciar aumento e diminuição do volume da Terra, item 15. Tem uma nota que diz, para mais detalhe, veja-se a Revista Espírita de setembro de 1868. Eu digo, essa ainda não gravamos, né, menina? Nós estamos no ano de 61, né? Isso. 1868, vocês têm que aguardar 7 anos? Não, você pode ir lá na revista de 68 e dar uma olhadinha, porque se fala desse aumento e diminuição do volume da Terra. Eu vou solicitar para a nossa irmã Carla fazer nossa prece de gratidão a Deus. Amado Jesus, graças te damos por esse momento que tu nos concede. É com alegria que podemos nos reunir, dar uma pausa no caminho da vida material, dessa vida que tantas vezes nos engole, e pararmos um pouco para refletir em assuntos mais profundos para o nosso espírito, para nós espirituais que somos, e que possamos, nesses momentos, absorver todas as lições para que nas horas difíceis, nas horas duras da caminhada, lembrarmos de que somos espíritos eternos e que não estamos sozinhos, pois tua presença é constante conosco. Ajuda-nos na leitura deste livro, compreendendo essas lições, para que possamos caminhar com mais facilidade. E fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos nós. Item 15. O volume da Terra aumenta, diminui ou permanece estacionário? Pergunta. Alguns, para sustentar que o volume da Terra aumenta, se baseiam no fato de as plantas darem ao solo mais do que dele tiram, o que é verdade num sentido, mas não em outro. As plantas se nutrem tanto e até mais de substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quanto das que sugam pelas raízes. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos, e estes, recompondo-se, os sólidos, retomam o que lhe deram. É uma troca. Vocês estão vendo como ele é culto, né? Esse é para o professor Denizar, né? É uma troca, ou antes, uma perpétua transformação, de tal sorte que o crescimento dos vegetais e dos animais se opera com auxílio dos elementos constitutivos do globo. Gente, tudo que usamos está aqui dentro. Daqui nada sai, nada entra. É tudo aqui dentro. E essa lei, que isso depois que virou uma lei, que é a lei de Lavoisier, que é de 1785. Então aqui ainda não tinha, que é a lei de conservação das massas. Aí é que é aquela... então já tinha. Já tinha. Então que é a lei da conservação do Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembro que a gente falou, que eu disse que era um grande, nós somos grandes materiais recicláveis, né? Nós já fomos materialmente outras coisas. E seremos outras depois. E lembrando que em um átomo já tem um princípio inteligente. É uma troca, ou antes uma perpétua transformação, de tal sorte que o crescimento dos vegetais e dos animais se opera com o auxílio dos elementos constitutivos do globo. E os seus despojos, por mais consideráveis que sejam, não aumentam de um átomo a sua massa. Continua o quê? Igual. Se, por essa causa, a parte sólida do globo aumentasse de modo permanente, seria à custa da atmosfera, que diminuiria de outro tanto e acabaria por se tornar imprópria à vida, se não recuperasse, pela decomposição dos corpos sólidos, o que perde pela composição deles. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas se formaram de matérias o quê? Sólidas.
momentaneamente volatizadas, reduzidas, né, reduzir-se por efeito da alta temperatura e que, condensadas mais tarde pelo resfriamento, lembra do resfriamento do globo? Se precipitaram novamente, né? Porque os gases foram formando, a água, os ácidos, aí foram se precipitando. É fora de dúvida que elas elevaram... E a gente vê isso na água. A própria água. Quantos estados nós temos na água, gente? O vapor não pode virar líquido? Não pode virar sólido? Né? E a gente vê assim, a gente pega um exemplo tão simples, mas para que a gente possa entender um pouquinho do que ele está falando, né? E é como a Carla disse, que a gente é material reciclável, porque assim, os nossos ossos, que são a parte mais dura, em altas temperaturas eles também se desfazem, se liquefazem. Decompõem, como ele diz aqui. Por isso que aquele rapaz, o Marcelo Geiser, não é o nome dele, que ele é astrônomo, ele falou que nós somos feitos de poeira estelar, né? Porque tudo que estava lá naquela poeira estelar que se fechou, fez a bola de fogo, é o que nós somos, né? O corpo é composto disso. Numa metáfora assim, de depois de chuvas e gases que misturam em raios de atmosfera e temperatura. É fora de dúvida que elas elevaram um pouco a superfície do solo, né, quando houve a mudança, mas sem acrescentar coisa alguma à massa total, visto que ali apenas havia um deslocamento da matéria, né? Porque lembra das explosões? Quando a atmosfera expurgada dos elementos estranhos que continha em suspensão se encontrou em seu estado normal, as coisas tomaram o curso regular em que depois seguiram. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera acarretaria forçosamente a destruição dos habitantes da Terra, mas também é provável que novas raças se formassem noutras condições. É tudo calculado, gente. É isso que a gente entende. Ai, tá esquentando o globo, tá pegando fogo. Ai, meu Deus, Deus não idealizou, Deus não programou para os perturbadinhos da Terra nada. Tá tudo dentro, ele sabe exatamente quem ele colocou aqui dentro. Considerada desse ponto de vista, a massa do globo, isto é, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente o quê? A mesma, desde a sua origem. Aquilo que a gente falou, a água que a gente bebe, a gente está bebendo desde a sua origem. De onde que vem a água? Essa água, ela está aqui, esse ciclo. Aqui dentro, da atmosfera para baixo, gente. Nada sai. Há uma opinião segundo a qual o globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo de matéria cósmica interplanetária, né? Esse concurso aí. Esta ideia nada tem de irracional, mas é Pulou um parágrafo. A origem se o globo experimentar. Ah, não finalizei, não? Não. Puxa vida, que dó! Se o globo experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria, sem que a massa sofresse, entendeu? Então, eu tenho aqui uma pedra de gelo enorme, né? Ela tem um tamanho, ela tem um volume. Dissolveu, virou ali um líquido, mas ela perdeu massa? Não. A mesma quantidade de moléculas está ali. Por isso que ele diz aqui, olha, se o globo experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria, sem que a massa sofresse qualquer alteração. Portanto, se a Terra aumentasse de massa, seria por efeito de uma causa estranha, já que ela não poderia tirar de si mesma os elementos necessários ao seu aumento. Então, se ela aumenta de massa, ela está tirando matéria de algum lugar que não é dela. Há uma opinião segundo a qual o globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo de matéria cósmica interplanetária. Esta ideia nada tem de irracional, mas é hipotética demais para ser admitida em princípio.
não passa de um sistema combatido por sistemas contrários, sobre os quais a ciência ainda nada estabeleceu. Eis aqui, a tal respeito, a opinião do eminente espírito que editou os sábios estudos uranográficos, que são astrônomos, inseridos no capítulo 6 desta obra. Pode ver para mim quem foi? Galileu Galilei. Olha aí. Abre aspas. Vamos ver o senhor Galileu Galilei. Carlinha, você lê para mim, por favor? Os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a dissolver-se para servir de elementos de formação a outros universos. Entendeu? Então, olha só, ele já diz assim, que os mundos eles vão se esgotando pelo envelhecimento. Então, tudo que é matéria tem começo, meio e fim. E esse fim, entre aspas, porque ela retoma ao universo e vai continuar compondo. A matéria, é tão interessante isso que a gente diz. O espírito tem fim? Não. E a matéria também não. Porque ela está sempre sendo aproveitada e reaproveitada. Quando esse planeta explodir, isso que diz, tudo que vem de Deus é eterno, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando esse planeta explodir, o que vai acontecer? Vai formar novos. Daí aquilo que a gente chama nebulosas, né? Que são esse útero universal, vamos dizer, essa matéria, né? Que compõe novas estrelas. Então, tudo na natureza não tem fim. Então, nem a matéria tem fim. Né? Ela está sempre sendo aproveitada. Sempre. Nosso corpo físico, ele vai se acabar, a forma vai deixar de existir, mas a matéria vai voltar a retemperar e vai continuar. Lembra? Até para os gases contribui para a formação dos gases. Então, ou seja, nem a matéria acaba. A forma, sim. A matéria, não. Mais um tiquinho. Continuando com o seu Galileu. Restituem pouco a pouco ao fluido cósmico universal do espaço o que dele tiraram para formar-se. Porque a gente sabe que toda a matéria ela tem origem aonde? No fluido cósmico. Até diz que é uma redundância. Fluido cósmico já sabe que é universal. A gente chama hoje de fluido universal. Restituem pouco a pouco ao fluido universal do espaço o que dele tiraram para formar-se. Então, desse fluido sai e para esse fluido volta. E enquanto está formado, faz parte faz parte desse fluido. É por isso, gente, a trindade universal. Qual é a trindade? Deus, Espírito e matéria. Né? E hoje a gente entende. Então, essa trindade, ela não se acaba. Deus é eterno, que criou o Espírito, que é eterno, e que criou a matéria, que também, de certa forma, é eterna, porque ela está no processo de renovação sempre, não tem fim para ela. Fantástico, né, gente? Poxa, eu demorei 32 anos para entender isso. E a gente ainda está tateando, né? Que agora que a gente começa a reciclar, né? Ter essa noção assim mais profunda de reciclar, e nós somos grandes reciclados, né? E que por mais que nós mesmos não venhamos a reciclar, a gente acaba poluindo, porque acaba tendo muito lixo, muito tóxico, e isso faz mal para a nossa saúde. Mas essa matéria que nós usamos, essa matéria primária, essa matéria que a gente chama de insumo, de certa forma, ela também veio da Terra. Está tudo aqui dentro, gente. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico tem por efeito diminuir-lhe constantemente a massa. Embora a mudança seja de quantidade inapreciável em determinado tempo. Então, ou seja, o planeta está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo. Está diminuindo, justamente pelo atrito. Nota de Allan Kardec. No seu movimento de translação em torno do Sol, a velocidade da Terra é de 400 léguas por minuto, sendo de 9.000 léguas a sua circunferência. Em seu movimento de rotação ao redor de seu eixo, cada ponto do Equador percorre 9.000 léguas em 24 horas, ou 6,3 léguas por minuto. Uma légua, gente... Esse é passar a falar do atrito. Uma légua, ela vai de 2 a 7 quilômetros. E ele fala aqui em 9.000 léguas. Vamos lá. Então,
Então a gente já chega aqui na fala do senhor Galileu Galilei, que o que está havendo é uma diminuição por conta do movimento e do atrito dela Aonde que é o atrito? No movimento de translação. E aonde é o atrito? Que ele fala aqui, olha. Através do fluido cósmico tem por efeito diminuir constantemente a massa, embora a mudança seja de quantidade inapreciável em determinado tempo. Porque ela está girando. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito, o movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico. Legal, né? Em minha opinião, a existência dos mundos pode dividir-se em 3 períodos. Primeiro período, condensação da matéria, período esse em que o volume do globo diminui consideravelmente, mas a massa conserva-se a mesma. É o período da infância. Segundo período, contração, solidificação da crosta, eclosão dos germes, desenvolvimento da vida até a aparição do tipo mais aperfeiçoado. Tipo mais aperfeiçoada, essa coisinha que está falando. Nós. Nesse momento, o globo está em toda a sua plenitude. É a época da virilidade. Ele perde, mas muito pouco, os seus elementos constitutivos. Período de decrescimento material. À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, ele passa ao período de decrescimento material. Sofre perdas não só em consequência do atrito, mas também pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba reduzida a poeira. Em seu duplo movimento de rotação e translação, ele entrega ao espaço parcelas fluidificadas da sua substância até o momento em que se completa a sua dissolução. Fantástico. E hoje ele falou só de 2, né? E tem mais de 20 movimentos, né? No próprio Terra. Mas então, como o poder de atração é diretamente proporcional à massa, não digo ao volume, diminuída a massa do globo, modificam-se as suas condições de equilíbrio no espaço. Dominado por globos mais poderosos, aos quais ele não pode fazer contrapeso, resultam daí desvios nos seus movimentos e, portanto, profundas mudanças nas condições de vida em sua superfície. Assim, nascimento, vida e morte, ou infância, virilidade, decrepitude, tais são as 3 fases por que passa toda a aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Só o espírito, que não é matéria, é indestrutível. Galileu, Sociedade Espírita de Paris, 1868. Puxa vida, tem a mensagem de Galileu, hein, gente? Então, ela tem um equilíbrio para esse tamanho que ela está, e conforme ela vai perdendo, esse equilíbrio se perde, e aí ela passa por grandes transformações até Adquirir outro equilíbrio. E vai até... ou até se desfazer totalmente. Quanta informação, né, gente? Quanta luz nesse ambiente, como diz a música. Foi bom, gente? Algum comentário? Vamos parar aí? Vamos. Finalizamos, então, o capítulo 9. E no próximo encontro, se for da vontade do nosso Senhor, do nosso Pai Criador, Gênese orgânica, formação primeira dos seres vivos. Iremos estudar aqui o princípio vital, a geração espontânea, escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. Olha o tanto de informação. E pensa assim na nossa felicidade de poder estar estudando e depois compartilhar com tantos e tantos corações que irão estudar o decorrer dessa existência e poder levar luz, né? Essa é uma obra, as obras da codificação, elas são obras que todos os espíritas têm, mas poucos espíritos estudam. Poucos espíritas estudam essas obras, né? Então, para nós é motivo de muita alegria estar estudando e poder compartilhar para incentivar outros corações a estudarem. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho.
Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Você diz, tudo que vem de Deus é eterno, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando esse planeta explodir, o que vai acontecer? Vai formar novos. Daí aquilo que a gente chama nebulosas, né? Que são esse útero universal, vamos dizer, essa matéria, né? Que compõe novas estrelas. Então, tudo na natureza não tem fim. Então, ou seja, nem a matéria acaba. A forma, sim. A matéria, não. Porque a gente sabe que toda a matéria ela tem origem aonde? No fluido cósmico. Até diz que é uma redundância. Fluido cósmico já sabe que é universal. A gente chama hoje de fluido universal. Desse fluido sai e para esse fluido volta. Por isso, gente, a trindade universal. Qual é a trindade? Deus, Espírito e matéria. E hoje a gente entende. Então, essa trindade, ela não se acaba. Deus é eterno, que criou o Espírito, que é eterno, e que criou a matéria, que também, de certa forma, é eterna, porque ela está no processo de renovação sempre, não tem fim para ela. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão em torno do nosso planeta Terra. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.